Com o live action de One Piece ficando cada vez mais próximo do seu lançamento, a gente acaba ficando bem ansioso para saber se essa produção vai prestar ou não. E para controlar essa ansiedade, nada melhor do que conversar um pouco sobre o que esperar dessa série. E é exatamente isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. A gente vai bater um papo sobre os títulos dos episódios já divulgados e qual parte da história vai ser explorada em cada um deles. Então, se você quer dar uma relembrada na saga East Blue e ficar por dentro do que pode vir no live action, me acompanha nesse vídeo. Fala Maratoners, beleza? Aqui é o Gabriel e esse é o Universo Maratona. Há um tempo atrás, os supostos títulos dos episódios do live action de One Piece circularam pela net e fizeram com que a gente tivesse uma certa ideia do que estaria por vir. E no vídeo de hoje a gente vai analisar um por um. Lembrando que se você está conhecendo One Piece agora, seja por indicação de algum amigo, ou seja porque você está ouvindo falar do live action, eu sugiro que você assista pelo menos a saga East Blue, que é a primeira saga do anime, antes de ver qualquer coisa sobre o live action. Esse vídeo vai estar lotado de spoilers dessa saga, então se você ainda não viu, vai lá maratonar porque é bom demais. Então bora para nossa análise. Começando com o episódio número 1, que ganhou o nome de Romance Dawn. E Romance Dawn é também o nome do primeiro arco de One Piece, que conta com toda a introdução da história. E então nesse primeiro episódio, que vai contar com uma faixa de 1 hora de duração mais ou menos, vocês podem esperar eventos como a execução do Rei dos Piratas Gold Roger, que sempre deu início aos episódios das primeiras sagas. Provavelmente terá flashbacks da história do Luffy com o Shanks, já que é uma das cenas mais marcantes do começo do anime. E depois de toda essa introdução, o Luffy em algum momento deve sair do barril no barco da Capitã Álvida, ou coisa parecida, né, porque é uma adaptação, e encontrar o Kobe. E o restante do episódio deve ser focado em toda aquela treta inicial com a pirata Álvida e sua tripulação. O final desse episódio deve indicar os acontecimentos do próximo, que seria o Luffy e o Kobe seguindo viagem rumo a uma cidade base da marinha, onde está nada mais nada menos que o famoso caçador de piratas, Roronoa Zoro. E dando continuidade, o segundo episódio foi o único que o nome não foi revelado, mas dá para ter uma certa noçãozinha dos acontecimentos, já que se trata da possível introdução do Zoro na história. Ou seja, vai ser aquilo, o Luffy vai chegar na base da marinha com o objetivo de recrutar o Zoro, mas quem lidera essa base é o Capitão Morgan, um dos primeiros antagonistas da série. Então, esses dois acabam unindo forças pela primeira vez para derrotar esse capitão da marinha. E é a partir daí que o Zoro acaba aceitando o Luffy como seu capitão e se torna o primeiro membro a entrar oficialmente para o bando. Um acontecimento importante que a gente deve ver nesse episódio é a entrada do Kobe na marinha e, por consequência, a despedida dele e do Luffy. Após todos esses acontecimentos, nesse momento da história é onde aparece aquele primeiro confronto com o palhaço Bug. E é nesse confronto que o Luffy e o Zoro se juntam com a Nami e partem rumo à Vila Syrup, a vila onde mora o Soap. Uma observação que eu queria fazer é que eu imagino que a produção da série deve ter resumido bastante esses dois primeiros confrontos para poder conseguir encaixar tudo em um único episódio, evitando as enrolações. Então deve ser tudo bem direto. Mas como se trata de uma adaptação, a gente também não pode descartar totalmente a ideia de que talvez essas primeiras batalhas nem sequer apareçam. Mas isso realmente a gente só vai conseguir descobrir quando o live action for lançado. E dando continuidade, o terceiro episódio fica bem claro quando a gente analisa o título, O Capitão de 8.000 Homens. Daí a gente já sabe que o Soap vai entrar na história. E que esse episódio é todo voltado à história dele e da Kaia, sendo que o principal antagonista desse arco no anime é o Capitão Kuro, ou Clarrador, né? E é ele quem os Chapéus de Palha vão ter que derrotar dessa vez, unindo forças com o Soap, que ao final desse episódio entra oficialmente pro bando. O final desse episódio tem tudo para ser marcante, porque em agradecimento aos Chapéus de Palha, a Kaia os presenteia com o Going Merry. E é aí que o bando finalmente conquista o seu primeiro navio pirata. Episódio número 4, Cozinheiros do Mar. Esse também é bem óbvio, eu nem preciso dizer, né?
mas em busca de um cozinheiro, o bando acaba chegando ao Baratier. Nesse episódio, com certeza vai ser explorado todo o passado do Sanji, de como ele acabou virando cozinheiro naquele lugar, e também seguido de um grande conflito entre os Chapéus de Palha e o bando do Don Krieg. E como essa batalha é bem extensa, tem bastante conflito, bastante confusão, eu imagino que ela vá se expandir até o próximo episódio, o episódio número 5, O Sapo no Poço, onde também provavelmente a gente vai ver a primeira aparição do melhor espadachim do mundo, Mihawk, e por consequência o duelo que o Zoro propõe a ele. Como o Mihawk sai vitorioso, o fruto dessa derrota é a promessa que o Zoro pôde refazer, de se tornar o melhor espadachim do mundo. Nesse episódio a gente deve ver a conclusão do episódio anterior, da batalha do Baratier contra o Don Krieg, e o final desse episódio deve ser marcado com a entrada do Sanji para o bando e a fuga inesperada da Nami. E por consequência, os próximos episódios, o 6, o 7 e o 8, fazem claras referências a Nami, o que indica que o clímax dessa primeira temporada vai ser sim a história, o passado da Nami e a batalha final no Arlong Park. O episódio 6, por exemplo, Braços e Tubarões, deve introduzir o Arlong e o seu bando, e provavelmente mostrará todo o caos e controle deles em relação à Vila Kokoyashi, local onde a Nami e a sua irmã Nojiko cresceram com a Bell-mère. E dando continuidade, o episódio 7, Plantação de Laranjas, será responsável por explorar todo o passado da Nami e seus sacrifícios para salvar a vila das mãos do Arlong. Nesse episódio, a gente deve ver a chegada do Arlong na vila, o caos que ele criou e, por fim, o cruel destino da Bell-mère. E finalmente no episódio 8, com o título de Companheiros, será onde o Luffy, abraçando todas as dores da Nami, vai seguir rumo ao Arlong Park, onde veremos o possível maior embate dessa temporada, entre os Chapéus de Palha e os Homens Peixe. E no final, o bando dá um desfecho memorável a essa história da Nami, livrando a vila de todo esse mal e tirando todo esse peso que ela carregou desde a sua infância. Lembrando que é a partir dessa vitória do Luffy sobre o Arlong que ele vira oficialmente procurado pela Marinha e ganha a sua primeira recompensa de 30 milhões de beris pela sua cabeça. E o próximo episódio, o episódio 9, o fim e o início, deve retratar a chegada do bando em Log Town, cidade onde o rei dos piratas Gold Roger nasceu e morreu. Nesse episódio, o bando já começa a se preparar para entrar na Grand Line. E é aí que eles acabam encontrando um renomado membro da Marinha, o Capitão Smoker, que por sinal começa a caçar o Luffy em Log Town. Também tem outro grande acontecimento nesse episódio, que é quando o Luffy quase é executado no mesmo local da execução do rei dos piratas Gold Roger. E no desfecho desse episódio 9, a gente deve ver o Chapéu de Palha conseguindo fugir do Capitão Smoker e embarcar no Going Merry. E por fim, o 10º episódio e o último episódio dessa temporada, que recebeu o nome de Grand Line, com certeza deve explorar a jornada do bando através do caminho que eles têm que percorrer pela Reverse Mountain. E da mesma forma que acaba a saga East Blue no anime, a série deve fechar a temporada com todos os membros da tripulação relembrando seus sonhos e objetivos enquanto eles atravessam aquele caminho e finalmente entram na Grand Line. Então, Maratoners, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise dos títulos dos episódios e desse breve resumo da saga East Blue. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e continuem ligados no canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever para dar aquele apoio e, é claro, para ficar por dentro do universo das suas séries e filmes favoritos. Nos encontramos em breve em outro vídeo do Universo Maratona. Falou!